Boa noite. Boa noite. Olá, criativa. Como está você? Tudo bem? Dando um tempinho aqui só para entrar aqui tudo direitinho no Instagram, no YouTube. É isso aí. Tivemos que correr, né, gente? Com essa pandemia, todas nós tivemos que nos virar, aprender a usar a tecnologia bem mais rapidamente, né? A lidar com todas essas ferramentas de tecnologia que são maravilhosas. Permitem a gente estar em tantos lugares ao mesmo tempo, interagir com tanta gente que a gente não interagiria se não houvesse esse alcance, né? Então, nada melhor do que fazer um bom uso da ferramenta e conseguir alcançar um número maior de pessoas e passar sua mensagem, uma boa mensagem, que eu espero que seja o conteúdo, que vocês pensem isso, né, sobre o conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. Nada melhor do que a gente compartilhar coisas boas e de crescimento, né, usando essas ferramentas tão maravilhosas. Então, eu mesma aprendi um monte de coisa. Não sou expert, não, ainda ganho umas reviravoltas aí, ainda me passam as rasteiras, mas eu tenho aprendido bastante. Como está você, criativa? Boa noite, de novo, tudo bem? Agora oficialmente, o Instagram entrou, o YouTube entrou. Boa noite para você, obrigada mais uma vez pela companhia. Esse é o 5º dia do Diário das Emoções. Nós tiramos essa semana, fizemos lives todos os dias, das 20 às 21, às 21 horas, para a gente conversar sobre as emoções, as suas emoções, as minhas emoções, as nossas emoções, para a gente ir se tornando mais forte, né? Para fortalecer a nossa autoconfiança, que é o nosso propósito aqui, para vencer os nossos medos e alcançar os nossos objetivos, realizar, né, coisas, realizar nossos sonhos, realizar nossos planos, sonhar mais também, a partir do momento que a gente conhece as nossas emoções. Então, essa semana, tratamos cada dia de uma das emoções. Ontem nós falamos sobre o medo, já falamos sobre inteligência emocional, a importância da inteligência emocional para o seu crescimento, para o sucesso dos seus planos, das suas metas, dos seus sonhos. Conversamos sobre isso. E hoje nós vamos falar da alegria. Não à toa que eu deixei a alegria para a sexta-feira, não é verdade? Então, nós vamos hoje falar dessa alegria, essa emoção que todo mundo quer por perto, todo mundo ama, todo mundo quer por perto. Essa ganha coraçãozinho de graça. Falou o nome dela, todo mundo já, coraçãozinho. Então, hoje nós vamos falar da alegria. Eu sou Déa Ferreira e eu estou aqui para ajudar mulheres a construir autoconfiança, para vencer seus medos e alcançar os seus objetivos, deixando eles bem firmes, com alicerces bem firmes, deixar sua autoconfiança com alicerces bem firmes, para que você alcance as suas metas, né, construa tudo aquilo que você desejar, sempre com o pé no chão e firme, tá? Autoconfiante. Bom, criativa, vou lembrar aqui a você que essa semana a gente conversou muito e eu alertei a importância de você estar atenta às suas emoções, porque as suas emoções, elas afetam as suas ações e as suas tomadas de decisão. Então, cada emoção que você vive, a cada emoção que você passa, da forma que você está vivendo aquilo, você
leva as suas emoções para as suas ações e para as suas tomadas de decisão no dia a dia. Então, olha só, para você cuidar das suas ações, para você ter certeza das suas decisões, das suas melhores decisões, é importante que você tenha domínio e conhecimento, conheça suas emoções, né? Para que você não fique refém delas, e sim para que você trabalhe com elas, as use da melhor maneira possível para o seu benefício, para o seu bem-estar, para o seu crescimento. Então, é preciso estar atenta, e a importância desse diário das emoções essa semana é justamente isso. A gente conhecendo as nossas emoções, a gente vai entender como elas afetam as nossas ações, né? A sua tomada de decisão, para que você fique mais atenta e não se deixe levar pelo turbilhão e acabe o espirro do dia. Para que você não fique paralisada, bloqueada, perdida, né, em zigue-zague ali, ou dando 2 passos para frente, 2 passos para trás, porque você se deixa levar pela emoção do momento, tá? Bom, a alegria. A alegria, ela é a emoção mais positiva. Eu acho que ela é a mais positiva, né? Se alguém tiver uma opinião contrária aí, me diga. Mas a emoção da alegria, ela é a emoção mais positiva que a gente tem, né? Que o ser humano tem. Quando ela aparece, ela te dá uma outra energia. Você muda. É instantâneo, né? Como toda emoção, né? Ela aparece, dispara, ela se manifesta quando você alcança alguma coisa que você estava ansiando muito, que você queria, e também quando uma situação que não estava tão legal fica melhor. Então você sente alegria. E quando você alcança alguma coisa, quando alguma coisa faz sucesso, quando alguma coisa é bem sucedida, não importa o que for, que área for, a alegria aparece, né? E essa sensação de prazer, a alegria, essa sensação que ela provoca, leva você a buscar de novo sentir essa mesma emoção. Aí o que você faz? Você vai de novo e conquista mais alguma coisa, faz alguma coisa melhorar, para que você sinta de novo esse prazer, essa sensação de prazer. Então, quanto mais alegria você tiver e experimentar, né, a sensação de prazer que ela te traz, mais alegria você vai buscar, mais momentos de alegria você vai querer repetir. E tudo que você associar, todo momento, todo movimento, toda ação que você associar à alegria, você vai querer sempre repetir, porque você sabe, sua mente ali, seu corpo busca aquela emoção, busca aquela sensação de prazer, tá? A alegria, ela tá associada diretamente com prazer e com felicidade, né? Alívio, animação, interesse, euforia, satisfação, estimulando, inclusive, o vínculo interpessoal, ou seja, aproximando você das pessoas e as pessoas de você. Lembra que eu falei numa das primeiras lives dessa semana que uma emoção legal, uma emoção que te traz uma sensação prazerosa, ela costuma aumentar o seu vínculo com as outras pessoas. Se uma coisa te provoca alegria, a sua tendência é você se aproximar, é você querer estar perto, é você querer viver mais aquilo. Então, isso acaba vinculando mais as pessoas, aproximando as pessoas, né? A química do seu cérebro libera uma pequena porção, uma porção maior, alguns percentuais a mais de endorfina e dopamina. André, o que é dopamina? O que é endorfina? Já ouvi falar disso aí, mas não sei bem o que é. As endorfinas e as dopaminas são os hormônios de prazer, né? São substâncias químicas produzidas no seu cérebro, e essas especificamente, elas são essenciais para o desempenho de suas funções físicas, suas funções psicológicas, e elas atuam para você ter sensação de bem-estar. Então, a química do seu cérebro libera maior quantidade de endorfina e de dopamina quando você está na emoção da alegria.
Então, eles são hormônios que te trazem prazer, que te fazem sentir bem, né? E eles estimulam, ajudam você a ter as suas funções físicas e psicológicas aguçadas, ou seja, você tem mais ímpeto, mais ânimo, mais vontade, que é isso que esses hormônios te trazem. E aí, quando você entende que quanto mais momentos de prazer, de alegria você tiver, mais endorfina você tem, mais dopamina seu cérebro fabrica, você vai ficando ali animado, o corpo meio que fica viciado, um bom vício em ter momentos de alegria, de felicidade, para que aquela sensação volte. Na alegria também, aumenta a frequência do seu coração e o seu poder de respiração, né? Seu poder respiratório se amplia. Para que é isso? Você vai ter mais força e vai ter mais energia, tá? Então, ampliando o seu poder respiratório, você e o seu coração mais acelerado, vai te dar mais força e vai te dar mais energia. Então, o medo, ele também aumenta a sua frequência do coração, mas lembram, o medo, ele vem acompanhado de outras características físicas e que a intenção dessa aceleração é te fazer lutar ou te fazer fugir. Lembra quando o medo aparece? Já na alegria, a intenção é te dar energia. Então você está alegre, essa frequência do seu coração aumenta, o seu poder de respiração também, para que você tenha energia para aproveitar essa alegria, né? Aí você pergunta, André, então, vem cá, essa tal dessa alegria aí é boa e tal, mas não tem muita função para ela, né? Então, é só para dizer que a gente está alegre e tal, para mostrar que a gente está numa vibração diferente, é só para isso que ela serve? Não afeta nada, então, nossa vida? Afeta, sim! E essa é a parte boa. A alegria criativa é um dos sistemas que o seu corpo usa para te incentivar, para te motivar, para você se mover, para você realizar, para você entrar em ação. Olha só que maravilha. Então, a alegria é um sistema natural do seu corpo para te incentivar a agir. Se mexe, garoto, bora lá, alegria. Então, vem essa energia. Você respira melhor, seu coração está ali num ritmo que te faz ficar mais antenada, mais ligada. E ela também atua como recompensa para atitudes legais que você tem consigo mesma. Então, quando você tem autocuidado, quando você faz alguma coisa para se sentir bem, cuida do seu corpo, faz alguma coisa em prol de você mesma, você também sente a alegria, porque ela vem como recompensa para essas atitudes legais que você teve com você mesma. Então, quanto mais autocuidado, quanto mais atenção você tiver com você mesma, quanto mais coisas você fizer para você, para se cuidar, para o seu prazer, mais alegria você vai ter. Então, ela te recompensa. Cuidou de você? Mais hormônio bom aí, embora, mais prazer, mais sensações boas, mais ânimo e tal. Então, é uma maravilha você estar na emoção da alegria. Olha só. Agora, como eu já conversei aqui com vocês também durante essa semana, uma emoção, eu falei para vocês, bom, não dá para chamar uma emoção de positiva, outra emoção de negativa, porque cada emoção tem uma função. Cada emoção é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para a nossa existência. Todas as emoções têm uma função, todas elas vão te ajudar de alguma forma, em algum momento, em alguma situação. Você, a natureza, Deus, ou o que você acreditar, te fez perfeita, e as suas emoções servem para isso. Qualquer situação que você viva, vai ter sempre uma emoção para te dar suporte naquele momento. Então, como eu falei, a emoção, ela não é nem positiva nem negativa. Depende do que você faz com a emoção que aparece, a emoção que você está sentindo. O que você faz com aquilo, com aquela emoção? Então, falando em termos de alegria, nossa, não, alegria é uma emoção positiva.
Nossa, se traz endorfina, dopamina, sei lá, um monte de coisa, melhora a minha energia, eu fico pronta para ação. Mas se você exagera na alegria, se você pula demais, vamos supor, você recebe uma boa notícia. Vou usar um exemplo simples, mas que vai fazer sentido para você. Você recebe uma boa notícia, algo que você queria, foi sucesso, e aí você vibra, fica muito feliz e tal. Mas é preciso ter controle dessa emoção. Que tipo de controle? Eu não vou vibrar muito, não. Não é isso. Mas você tem que lembrar que quando você fica alegre, você fica feliz, tal, você vibra, você fica cheio de energia. Se você não mantiver um pouco de atenção, você pode vibrar demais, cair e quebrar o pé. Pode falar, André, pelo amor de Deus. Mas é verdade, criativa. Você tem que estar atenta. Toda emoção tem que ter um equilíbrio. Toda emoção tem que ter um equilíbrio. E eu tô falando sério, parece brincadeira, mas a gente tem visto por aí muitos acidentes que acontecem, por exemplo, quando o pessoal está tirando selfie, fazendo alguma coisa, e aí não olha para trás, está ali naquela empolgação, naquela alegria para os amigos, cai, tropeça, sofre acidentes, inclusive fatais. Então, como a minha intenção aqui é informar, deixar você atenta, eu tenho que falar sobre isso. Mas a alegria é tudo de bom. Mas como todas as emoções, é importante você ter o equilíbrio, você saber que você está na alegria para que você possa lidar com ela da melhor forma possível, tá? Não estou aqui dizendo para você controlar a sua alegria, não vibrar muito, nada disso. Só lembre que o equilíbrio em tudo é importante e que a sua tomada de decisão e as suas ações são influenciadas pelas suas emoções. Então, quando você está na alegria, você é influenciado as suas ações e as suas tomadas de decisão pela alegria. Então, se você não estiver consciente, você faz um cheque alto demais, abre a carteira, passa tudo para todo mundo, abre a casa, dá uma festa para celebrar tudo, e aí? Então, é preciso equilíbrio para tudo, né, criativa? Então, eu também falei aqui, eu achei essa forma bem interessante de você entender sobre a emoção, é que a emoção é como se ela te dissesse o comportamento adequado que você deve adotar em uma determinada situação, né? O seu corpo, ele faz um ajuste, dependendo da emoção que você está vivendo. Então, se é uma situação de medo, você se prepara, né? Você fica alerta. Se é de alegria, você se entrega. Depende da emoção, você vai ter um ajuste de comportamento. A emoção vem e ajusta esse comportamento, deixa ele adequado para aquela situação em que você está vivendo, aquela situação daquele momento. Então, repetindo, criativa, é preciso você estar atenta, né, como as suas emoções estão afetando as suas ações e a sua tomada de decisão. Por isso é tão importante você conhecer as suas emoções, saber em que emoção você está naquele momento, porque você vai basear as suas ações e as suas decisões no que você está sentindo e vivendo naquele momento, tá? Nós podemos viver emoções maravilhosas ou emoções não tão maravilhosas, emoções ruins, péssimas, a partir de experiências reais, né? Então, você entra numa experiência real de qualquer que seja a situação, e aí você vai vivenciar uma emoção, seja ela qual for. Você está vivendo uma situação, olha só, real, você está vivendo aqui uma situação real, uma emoção vai estar acompanhando isso, uma emoção vai estar em você naquele momento. Mas, nós também conversamos essa semana que a sua emoção pode vir, você pode estimular ela através do seu pensamento, no sonho. Então, mesmo pensando sobre algo, ou sonhando sobre, né, sobre algo, sobre uma situação, a emoção, ela vem, né? Os sintomas físicos que você tem, os sinais físicos que você tem, eles se manifestam, mesmo você não estando vivendo real, naquele momento ali. Por exemplo, uma lembrança.
Uma lembrança de um fato, feliz ou não feliz, é uma memória, né? Uma lembrança é uma memória, está lá dentro, já aconteceu, não está mais acontecendo naquele momento. Mas quando você para reviver isso, quando você para pensar sobre isso, as emoções afloram. Você praticamente sente a mesma coisa que você sentiu naquele momento, lá atrás, quando você viveu aquela situação. Quem nunca passou por isso? Quem é que de vez em quando não para pensar num grande amor, ou numa atitude que teve no trabalho, em alguma situação difícil que viveu, em alguma situação muito feliz que viveu, e aí todas as emoções afloram. É como se você estivesse lá de novo, naquele momento, né? Ontem nós falamos sobre um tal de um e-mail que a Criativa teria recebido do RH, por exemplo, na empresa, às 17h57 de uma sexta-feira. Nós usamos esse exemplo ontem, né? Então, você está prestes a sair do escritório, do seu trabalho, e aí, plim, chega um e-mail do RH informando às 17h57 de uma sexta-feira que na segunda de manhã você tem uma reunião marcada com o RH logo no primeiro horário, né? E aí nós conversamos ontem que naquele momento, você ficou tão preocupada e ansiosa, com receio de uma demissão, imaginando uma possível demissão, que você despertou, desencadeou, né, sensações reais e desagradáveis para você por todo o final de semana. Porque você recebeu tal e-mail às 17h57 e você escolheu mergulhar no receio da demissão, né? Então, desencadeou um monte de sensação desagradável, ruim, para todo o seu final de semana, mesmo sem saber o que é que o RH queria para você. Ou seja, não é uma situação real, você não foi demitida, não aconteceu nada ainda, você só recebeu um e-mail, mas você entra nesse processo do medo e você vivencia todas as questões físicas, psicológicas que a situação real de ser demitida poderia te causar. O seu cérebro e o seu corpo não conseguem distinguir. A gente também falou isso essa semana. O seu cérebro e o seu corpo não conseguem distinguir os seus sonhos e os seus pensamentos da realidade. Por isso que quando você sonha, por isso que quando você acessa as suas memórias, as emoções, as sensações, elas vêm do mesmo jeito. O cérebro e o corpo não conseguem distinguir o sonho e o pensamento da realidade. Às vezes, Criativa, essas emoções são tão intensas que elas desencadeiam, inclusive, mudanças fisiológicas em seu organismo. Como se você estivesse vivendo aquilo naquele momento. Você pode ter dor de barriga, pode ter dor de cabeça, né? Porque elas vêm de forma tão intensa que todas as mudanças fisiológicas do seu organismo que aconteceria num evento real daquela emoção, você tem. Nesse e-mail aí, que foi recebido do RH às 17h57, por exemplo, você ficou no pensamento do medo, né? Da demissão na segunda de manhã. E aí você viveu toda angústia no final de semana. Você viveu diversas sensações desagradáveis relativas a isso. Tudo parecia que ia desabar. Você não conseguia comer, né? Você teve sintomas de mal-estar, estresse, desânimo, dor de cabeça nas costas, dor de barriga, falta de apetite. Ó, só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E nada havia acontecido. Foi só o e-mail que você recebeu. O resto foi tudo criação da sua cabeça. E você passou o seu fim de semana ladeira abaixo, né? Pensamentos e sonhos ruins, negativos, baixa astral, todos nós temos, todas nós temos, você, eu, todo mundo. Esses pensamentos, né, e esses sonhos ruins, eles negativos, né, baixo astral, eles vêm e passam, né, são passageiros, e isso é saudável, é normal. Todos nós, todas nós, em algum momento, podemos passar por isso, tá? Comum, normal, somos humanas.
Mas quando essa emoção, né, quando a emoção sai do controle e esses pensamentos e sonhos não te deixam em paz, se você não consegue mudar essa frequência, nessa hora você tem que parar e refletir muito a sério mesmo. Você não está naquela emoção, né? Aquilo não está acontecendo, aliás, aquilo não está acontecendo, mas você entrou na emoção do medo sem a real situação estar acontecendo. Então é importante você estar atenta. É hora de você parar e refletir a sério. Então, por exemplo, nesse final de semana, teria sido importante em algum momento você parar para pensar sobre aquilo. Por que eu estou me sentindo assim? Porque eu recebi um e-mail. Ontem nós conversamos que na segunda de manhã, quando você chega na empresa, você descobre que o e-mail do RH era para te pedir opinião sobre a contratação de uma nova funcionária. Então não tinha nada a ver com demissão, com te demitir. E você, durante o final de semana, não parou para pensar conscientemente naquilo que você estava sentindo. Por consequência, você não lembrou que você tinha sido elogiada 2 semanas atrás, que o seu setor estava se destacando na empresa, que você tinha conversado com o diretor 1 semana atrás e ele tinha elogiado as suas atitudes, o seu relacionamento com as outras pessoas na empresa, dito que você era um modelo de funcionária para a empresa dele ou dela, né? Então, você não se lembrou nada disso. Você focou no medo e foi lá para baixo, ladeira abaixo. Então, parar e refletir sobre o que você está sentindo e o tamanho real que esse problema tem, ou melhor, essa ameaça existe, né? Esse problema, essa ameaça existe mesmo, é desse tamanho todo que eu estou imaginando. Agora, você imagine que isso é uma situação pontual, que se passou no final de semana, né? Estamos partindo do princípio que você teve já uma experiência parecida com essa. Isso aconteceu no final de semana. Um único final de semana. Agora imagine você passar a vida inteira, ou grande parte da sua vida, na emoção da raiva, do medo, da tristeza. Isso te tocou? Imagine se maior parte do tempo da sua vida você passa numa emoção como a raiva, como o medo, ou como a tristeza, por exemplo. Com pensamentos, né, por exemplo, que não é boa o suficiente para estar em tal lugar, não é boa o suficiente para alcançar tal coisa, não vai nem pensar naquilo porque você não está preparada, você não é bonita o suficiente para aquilo, não é inteligente o suficiente para aquela empresa. E aí você acorda todos os dias para já se olhar no espelho. A primeira olhar que você dá no espelho de manhã já é uma crítica. Você já alimenta a sua raiva, né? Por que eu não nasci diferente? Por que eu não nasci assim? Por que eu não nasci assado? Ao invés de agradecer e ficar feliz por sua imagem, você entra ali de manhã e já começa olheira, não sei o quê, bababá. Você já entra na autocrítica. E na autocrítica destrutiva, hein? Porque a gente sabe, já falamos que existe a autocrítica construtiva. Mas você está usando ela para te destruir. E aí? Né? Então, passar grande parte da sua vida, do seu ano, do seu mês, na emoção da raiva, do medo, da tristeza, ao invés de focar seus pensamentos, seus sonhos, no seu crescimento, na sua qualidade de vida, em melhorias e cuidados para você, para focar nas suas metas, para celebrar as suas conquistas, ou seja, ir vivendo nas emoções legais, de forma boa, construtiva, para que você construa boas lembranças, pensamentos, sonhos, né, pensamentos bons, positivos, para você, até para você ter memória para resgatar e lembrar, que você já tem, inclusive. Então, sempre que essas emoções vierem para te levar para um lugar ruim, o medo, a raiva, a tristeza, lembre sempre que você pode parar, entrar no seu consciente para decidir como usar aquela emoção. E principalmente avaliar se ela é
proporcional naquele momento, se o tamanho que aquilo está tomando é proporcional ao que realmente existe. Muitas vezes nem existe, como a demissão na segunda-feira. Não existia aquela questão. Mas você trabalhou na sua mente aquilo e deixou aquilo tomar uma proporção absurda. Assim como você, por exemplo, passar o tempo todo se questionando, se comparando, achando que você não é boa o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente. Você entra numa emoção que não te ajuda a construir. Você não entra nela para ganhar. Você está entrando para se machucar, para se destruir. E aí não é legal. O bom é parar e dizer o que é que eu estou fazendo. Experimente relembrar momentos bons, olhar coisas positivas e ver a sensação que vai mudar em você, para que você vá se acostumando com as sensações da alegria, né, do sucesso, das coisas boas, das coisas construtivas, para que aos poucos você vá mudando a sua energia, a sua aura, né? Então, pare para refletir. O que é que você está realmente sentindo? E por que é que você está sentindo aquilo? Nossa, você está sentindo isso porque você viu a foto da sua amiga no Instagram de biquíni, sei lá, não sei aonde, fazendo alguma coisa, e aí você começa, nossa, eu não tenho esse corpo, nossa, eu não tenho esse biquíni, nossa, eu nunca andei de barco, nossa, isso, nossa, aquilo. Você entra na comparação e aí você deixa de olhar as coisas boas que você tem. E pior, você deixa de olhar as suas possibilidades para o futuro. Porque você podia estar gastando esse tempo planejando o seu futuro, criando o seu futuro, para que você usufrua de coisas que você queira. Tá? Então, não importa qual é a causa que te aflige, não importa o que está te afligindo, é preciso você parar para identificar, para ter oportunidade de corrigir ou de transformar, né, aquilo que está te afligindo. Ou simplesmente eliminar de sua vida, de seus pensamentos, se for possível. Né? Então, corrige, transforma, dá um outro sentido, um novo sentido, ou simplesmente eliminar de sua vida. Mas para isso, é preciso você reconhecer que está nessa emoção, inteligência emocional, autoconhecimento, você reconhecer que está naquela emoção, para que você possa entender como lidar com ela. O caminho nem sempre é fácil. É importante a gente entender isso. Nem sempre é fácil. Mas não existe a palavra impossível. O caminho pode não ser fácil. Mas não é para você, também não é para os outros. Não é para ninguém. E tudo depende do quanto você vai ali, ou conscientemente, saindo, lidando com aquilo. Quanto mais você olhar para essa causa que te aflige de frente, quanto mais você prestar atenção como ela se manifesta, quando ela se manifesta, que intensidade acontece, qual é o gatilho, o que é que te faz entrar nesse processo? É quando alguém aparece? É quando você vive tal situação? É quando você assiste tal filme ou novela? É quando alguém te fala alguma coisa? Procure identificar quando é que você entra nessa emoção. Quando é que você entra nesse momento que algo te aflige, né? Para que você possa corrigir, transformar ou eliminar de sua vida. Às vezes é preciso se afastar de algumas coisas, tirar algumas coisas de sua vida, para que outras tenham oportunidade de entrar e de chegar. Como eu falei, às vezes o caminho não é fácil, mas não é impossível. E você vai ver que às vezes o caminho é fácil também, mas você não se percebeu, não se permitiu ainda olhar de frente para a situação, para que você olhe e diga, nossa, é desse tamanho, gente, e eu achando que era uma coisa enorme, é pequena, isso aí eu dou conta, rapidão. Então, olhe, preste atenção no que te aflige, levante o seu olhar e encare. É a melhor forma de você entender o que está te afligindo, qual o tamanho que isso tem,
Lembre sempre, criativa. Se você lembrar sempre disso, vou te falar, se você lembrar sempre disso, que eu vou te falar agora, e que a gente já conversou aqui, você já vai ter uma outra perspectiva, que é, lembre que o medo não é uma emoção que vem para te destruir. Não. O medo existe para te proteger. Ele é a emoção que garante, ele é a emoção que garante a sua sobrevivência, né? Que garante que você se proteja. Então, alguma coisa não está cheirando bem ali, alguma coisa está estranha, o medo faz você ficar alerta. Lembra? O medo te faz ficar atenta. Então, o medo não vem para te destruir. O medo não vem para te fazer mal. O medo vem para te alertar, para que você fique atenta ao que está acontecendo ao seu redor, a quem está perto de você, aonde você está entrando, onde você está indo, de que forma você está se abrindo para as pessoas, está se abrindo demais, está se abrindo de menos, né? Te alerta, alguma coisa não está legal aqui nesse momento, nessa pessoa, nessa situação, nessa empresa. Algo aqui tem alguma ameaça para mim, algum risco. E aí você vai ficar atenta e buscar entender o que é. Então, o medo não é seu inimigo. O medo é seu amigo, é seu parceiro, está ali para te proteger e para te ajudar a sobreviver. Se você lembrar sempre disso, se você lembrar sempre isso, que o medo existe para te proteger e para te ajudar na sua sobrevivência, você já vai ter uma mudança na sua mente enorme. Pare e pense. Se o medo me alertou, ele está me fazendo um favor, ele está aqui para me ajudar. Vou entender o que é que ele quer me dizer. Mude o seu pensamento para isso. O medo está me alertando. Vou prestar atenção, vou entender o que ele está querendo me dizer. Ele te alerta, lembre, de um possível perigo, de uma possível ameaça, e ele te prepara para enfrentar. Lembra que nós conversamos isso? O medo te prepara para enfrentar. Mas pode ser lutando e pode ser saindo de cena. A gente sempre fala lutando e fugindo, mas eu não gosto do termo fugir, porque parece que está associado à covardia, e não é. Sair de cena também é estratégico. Sair de cena também é estratégica, também é uma estratégia de sobrevivência. Nem tudo a gente precisa enfrentar, depende do tamanho, da sua disposição, das suas ferramentas, do seu preparo. O importante é você olhar e avaliar, você entender. Então, o medo, ele te alerta de um possível perigo, de uma possível ameaça e te prepara. Olha lá, se prepara aí, hein, criativa? Alguma ameaça está no ar, se prepara. Ou a gente vai lutar ou a gente vai correr. Olha que maravilha. Ele está te preparando. Cabe a você avaliar e entender qual é a melhor estratégia, o que é possível para você no momento que você detecta essa ameaça ou esse perigo. Então, o medo faz a parte dele. O medo fez a parte dele. Ele te alertou, ó, tem perigo no ar. Alguma coisa não está cheirando bem. E aí cabe a você fazer a pesquisa, entender do que é que ele está te alertando, para entender qual vai ser a sua estratégia, qual vai ser a sua ação, qual vai ser o seu movimento. Eu vou avançar ou eu vou recuar estrategicamente? Ó, sacou? Às vezes, né, nesse recuo, é porque é necessário você admitir que não dá para lidar com aquilo sozinha. Pronto, não dá para lidar com isso sozinha. Eu parei, eu avaliei, eu entendi, eu olhei isso aqui nessa ameaça por todos os ângulos e eu tô vendo que eu não dou conta disso sozinha. Pronto. Aí você vai, você recua estrategicamente, você pede ajuda, você se prepara melhor e depois você retorna. Retorna para a batalha, retorna para lutar e ganhar o seu espaço e ir adiante. Mas se é preciso recuar e se preparar, ok. Recua, se prepara, mas nunca recue para desistir, tá? Avalie bastante a situação. É uma situação realmente de desistência ou não? Avalie antes de desistir. Seu recuo pode ser estratégico. Então, avalie sempre a situação.
Se você escolher não enfrentar, né? Se você escolher não enfrentar a situação, não enfrentar essa ameaça, o seu cérebro e o seu corpo, eles vão entender que o medo tem um tamanho que essa ameaça tem um tamanho que você não pode enfrentar. Só que se todas as vezes que uma ameaça aparecer, um perigo aparecer, você automaticamente recua, sem avaliar, sem entender se você é capaz de lidar com aquilo ou não. Se todas as vezes que uma ameaça aparece, um perigo aparece, seu medo alerta, você automaticamente recua, sem avaliar, sem prestar atenção, sem olhar de frente para essa ameaça ou para esse perigo, aos poucos, o seu corpo e o seu cérebro vão entender o quê? Todo medo tem o mesmo tamanho. Para todo medo eu tenho que recuar. Então ele não vai mais perder tempo aqui. Não. Você vai acostumar o seu corpo e o seu cérebro a ficar sempre recuando. Então, é preciso você olhar e entender o tamanho real para entender. A cada ameaça, a cada perigo, olhe e entenda para ver se você recua ou você avança. A cada medo que você avalia e você enfrenta, seu corpo e seu cérebro vão entendendo que existem medos diferentes. Existem medos com tamanhos diferentes. Então, seu cérebro e o seu corpo vão acostumar que, opa, tá chegando o medo aí. E aí, galera, vamos ver aí, presta atenção qual é o tamanho, tá? Olha se é muito grande, se dá pra gente encarar. E aí, essa memória vai sendo guardada. E o seu corpo e o seu cérebro vão entendendo que existem medos de tamanhos diferentes. E vão, aos poucos, construindo a memória de que é possível enfrentar o medo. E aí vão te deixar mais forte. Você vai ficando mais forte, mais esperta para cada situação, para cada ameaça que aparecer. Você vai ficar cheia de novas estratégias, porque você foi avaliando, você foi adquirindo experiência com os momentos de medo que foram aparecendo. Você avaliou, você viu que dava para ir. Você avaliou, viu que era melhor recuar para depois voltar. Aí apareceu um outro maior, você falou, olha, como eu já lidei com aquele antes, eu já sei mais ou menos qual a estratégia, então eu vou ver o que eu consigo fazer no meio do caminho. Para cada medo avaliado, para cada medo enfrentado, seu corpo e seu cérebro vão registrando as estratégias. E aí, cada vez, você vai ficando mais esperta, mais safa para lidar com as novas coisas que virão, que vão acontecer. Muitas vezes, criativa, você só precisa dar uma parada no fluxo dos seus pensamentos e dos seus sonhos. Às vezes, você só precisa interromper. Porque muitas vezes a gente se deixa levar naquele turbilhão, e aí não enche o peito de ar e fala, deixa eu olhar isso aqui. Então, muitas vezes, você só precisa dar uma parada no fluxo dos seus pensamentos. Aí você pode sair para correr, você pode parar e tomar um banho, você pode botar uma música que você gosta muito e dançar, você pode mudar o foco, mude o seu foco, ocupe sua cabeça com alguma coisa. Saia daquele fluxo de pensamentos, interrompa ele, tá? E lembre que aquilo não é real. Muitas vezes são medos antecipados, né? Ameaças que não existem ainda. Você está antecipando, imaginando que aquilo pode acontecer, você está projetando. Então, às vezes, só para o fluxo do pensamento interromper e falar, peraí, estou viajando na maionese. Calma aí, estou viajando na maionese. Isso aqui não existe, nem aconteceu ainda. Eu estou antecipando as coisas. Então, isso já vai fazer uma grande diferença, tá? Agora, raciocina aí comigo. Do mesmo jeito que esses pensamentos não prazerosos, esses pensamentos que podem, né? Te deixar mal, te fazer ter sintomas físicos ruins, podem vir de pensamentos e sonhos. Sacou que pode acontecer a mesma coisa com os pensamentos e os sonhos bons?
Exatamente. Essa é a grande sacada. Você pode usar também esse mesmo potencial para o contrário, para ter mais e mais sensação de prazer, de energia, de vontade. Então, a mesma coisa vai acontecer com seus pensamentos e sonhos bons, positivos, de crescimento. Eles vão te influenciar, vão te fazer ter os sintomas de quem está vivendo esses momentos bons, esses positivos e de crescimento. Eles vão te trazer emoções prazerosas, como alegria, né? Vão te despertar sensações de energia positiva, de bem-estar, sensações também prazerosas. As emoções prazerosas automaticamente farão seu corpo responder, né? Como se você também estivesse vivendo aquilo de verdade. Então, do mesmo jeito que o pensamento e o sonho, dentro de uma emoção, dentro de uma situação inexistente e irreal, que consegue te fazer sentir as emoções como se aquilo fosse verdade, as positivas do mesmo jeito. Então, você vai sentir alegria, conforto, bem-estar, como se estivesse vivendo uma situação real de alegria, de conforto e de bem-estar. Né? Você se sentirá amada, leve, bem-humorada, com energia para realizar suas atividades, para fazer planos, para resolver situações. Suas emoções estarão te afetando de maneira positiva. Vão afetar de maneira positiva as suas ações e a sua tomada de decisão também. Tudo bem. Esses sonhos, esses pensamentos não são fatos concretos e reais também, né? Ah, Andréa, também é pensamento, não é sonho. Ou é pensamento, é sonho, não é um fato real. Ok. Mas você estando ciente que aquilo é um pensamento ou que aquilo é um sonho, é melhor você sonhar e ter pensamentos do que positivos de crescimento, ou você ficar naqueles sonhos de remoendo aquelas coisas que só vão levar o seu astral lá para baixo, só vão te fazer descer ladeira abaixo. Qual é que é o pensamento que é melhor você sintonizar? Qual é que é o sonho que é melhor você sintonizar? E aí, à medida que seu corpo for se acostumando com as sensações de prazer e boas, são essas sensações que o seu corpo e a sua mente vão buscar. Ela vai registrar isso, seu corpo, sua mente vão registrar os efeitos químicos, físicos, psicológicos das emoções boas, das sensações boas. E é isso que o seu corpo vai continuar a buscar. É meio que vício mesmo, gente. A palavra é essa, criativa. Você pode viciar no que não é bom, mas você pode viciar no que é bom. Né? Então, por que não viciar no que é bom? Interrompa qualquer fluxo de pensamento negativo, de pensamentos desastrosos. Mude a sua frequência, mude, faça alguma coisa, busque algo para fazer, saia e entre numa outra frequência, tá? Imagine a potência positiva que pensamentos e sonhos bons, positivos e de crescimento podem ter na sua vida, podem ter na sua saúde. Pense aí enquanto eu bebo aqui um gole d'água. Pensou? Pois é. E aí eu vou chamar você a lembrar de umas coisas que a gente já conversou aqui, tá? Que podem te ajudar nesse processo de se manter no pensamento positivo, no sonho bom, né? Nas lembranças boas, que é você praticar algumas coisinhas que a gente já conversou aqui em nossas lives, já viu nos nossos posts. E eu vou começar pela introspecção. Lembra? Já conversamos sobre a introspecção. A introspecção é aquele momento em que você fica em silêncio consigo mesma e sintoniza nas suas emoções, nas suas memórias de som, de cheiro, visuais, de toque, de pensamento,
suas crenças e suas imagens mentais, e você para analisá-las, refletir sobre elas, tomar consciência delas. Aí você está praticando a introspecção. Na introspecção, lembra? Você autoanalisa sua mente em busca de pensamentos, de sentimentos, e nesse momento você pode parar para fazer aquela separação. Isso aqui não tem nada a ver, não faz parte de mim. Isso aqui eu quero carregar comigo, né? Na introspecção, você não vai se preocupar com a impressão alheia, com a expectativa alheia, com a opinião alheia, não. É sobre você na sua mente. O que eu quero, o que eu não quero, o que é bom, o que eu excluo. Ela é uma experiência criativa, lembre, ela é uma experiência única e é só sua. Porque você que vai atuar nas suas emoções, nos seus sentimentos. A introspecção é como você se sente de verdade. Ali na sua introspecção, você não precisa fingir nada para ninguém. Ali você assume o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o que dói, o que não dói, o que você deixa, o que você carrega, tá? É um mergulho em você mesma. Então, a introspecção é uma das ferramentas que pode te ajudar a se manter no fluxo dos pensamentos de crescimento, né? Nos pensamentos para melhor, para construir, tá? Outra coisa também que a gente já conversou foi sobre a respiração, sobre o respirar profundamente. Inspirar, né? Todo o processo de respiração profunda, parar, fazer. Lembra, eu falei, conta até 100. A respiração, ela é super importante. Não é à toa que a gente tem tantas práticas, como a yoga, a meditação, que levam a respiração muito a sério. A ansiedade criativa, ela está ligada diretamente ao nível de oxigênio que o seu corpo recebe, que o seu corpo absorve. Então, se você absorve pouco oxigênio, a sua ansiedade aumenta. Por isso que respirar profundamente faz seu organismo relaxar, porque você absorve mais oxigênio, automaticamente você fica mais tranquila e, por consequência, também os seus pensamentos. Então, é essa a importância da respiração. Respirar bem não é brincadeira. Respirar bem é muito importante para o seu bem-estar. Você alimenta as suas células, você alimenta o seu organismo de oxigênio, né? De maior quantidade de oxigênio, e automaticamente você diminui a sua ansiedade e você acalma os seus pensamentos. Então, respirar, o exercício de respirar, ele é recomendado por isso. É importante você saber, para que você entenda que não é algo aleatório, não. É verdade, é fato, e faz extremamente bem. Então, essa é uma outra forma de você conseguir lidar com seus pensamentos e direcionar para o que é bom, tá? Lembram também do mantra que a gente conversou, que eu passei para vocês também em uma das lives? Eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Você tem praticado? Se não tem praticado, volte a praticar ou pratique. Comece a repetir para você quantas vezes você quiser por dia. E não esqueça de repetir na hora que você acordar e na hora que você for dormir. Eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Lembre, isso não é sobre você... Como é que eu vou explicar isso de uma maneira legal? Não é sobre você não parar para fazer autocríticas para você mesma de crescimento. Não é sobre isso. É sobre você não viver se destruindo criticamente. É você se aceitar, né? Fisicamente, psicologicamente, como ser humano. Você entender que você pode ter falhas, que você tem coisas boas, que você tem coisas não tão boas. Mas é preciso você aceitar a você mesma do jeito que você é. E aí você pode trabalhar e mudar, crescer, melhorar o que você quiser. Mas é o que você quiser, não é o que o outro espera. Não é expectativa alheia. Por isso que, em primeiro lugar, você tem que se amar e se aceitar. Então, eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Isso é muito importante. Não esqueça esse mantra.
que a gente trouxe aqui já em uma das lives, e eu achei muito bom resgatar para esse momento de hoje, de você manter os seus pensamentos ali limpos, tá? Outra coisa também que tem a ver com essa questão do mantra é você ter mais aceitação com você mesma, mais compaixão e menos perfeccionismo. Aceite que você pode falhar, que às vezes você vai errar, que às vezes você vai perder, e tá tudo bem. E tenha certeza, todo mundo o tempo todo erra, falha, perde, não existe quem não passe por essas experiências. Isso é importante para o seu crescimento, para o meu crescimento, para o crescimento de todos nós, né? Todos nós, todas nós falhamos. E também está tudo bem você sentir dor, você sentir frustração, você ficar abatida, você ficar retada, furiosa com você mesma ou com o mundo algumas vezes. Aliás, você pode e deve sentir isso de vez em quando alguma coisa te incomodar, porque é importante, é bom você externar os seus sentimentos, né? As suas emoções, você deve externar. Você não deve represar para que você não adoeça. Mas depois, nunca esqueça, depois que você viver essas emoções aí de botar tudo para fora, lembre de deixar entrar em cena a compaixão, a autocompaixão, né? A autocompreensão, a autocrítica construtiva, a conversa consigo mesma, a coragem de tentar de novo, né? Dessa vez você ajustando ali as coisas para você não cometer mais os mesmos erros, tá? Então, deixe depois de viver esses momentos aí de fúria, que a compaixão entre, que a compreensão entre, a autocompaixão, a autocompreensão, lembrando que eu sempre falo, compaixão não tem nada a ver com pena, tá? Lembre sempre disso. Compaixão é você estender a mão para o outro, você cuidar do outro, sem julgamento, mas ao mesmo tempo deixando ele ciente das responsabilidades dele, né, dela. E mesmo assim você dá suporte, você dá apoio, você está ali para um momento não tão legal. E você tem que fazer o mesmo com você. Você tem que ter autocompaixão, tá? Deixa aguçada a sua percepção para reconhecer também e celebrar os aspectos positivos das coisas que você vive. Celebrar suas conquistas, não importa o tamanho delas. Eu já brinquei aqui com você, criativa, falando, celebre que você chegou 15 minutos antes, que você não pegou engarrafamento, que o seu cabelo cresceu 1 centímetro. Celebre o que você quiser. Celebre. Celebre. Viva a emoção da celebração, do festejar. Isso faz muito bem, não importa o quê. Celebre o que você quiser. Celebre com um copo de água bem gelado, num dia de sede, de sol quente, de temperatura altíssima. Celebre com um copo de água gelado. Tem coisa melhor? Tá? E vou te ensinar uma coisa aqui meio rebelde, mas vou ensinar. Criativa, vou te ensinar um recurso para você usar em situações que a sua emoção venha de forma muito intensa e que te sufoque. Fale um grande palavrão. Não importa qual é o palavrão, não importa a palavra que você considera que é um palavrão. Diga um palavrão, grite um palavrão. Agora, não estamos falando em ofender ninguém, hein? Não estamos falando em xingar ninguém. Estamos falando em botar essa agressividade, essa energia que precisa ser colocada para fora, em forma de palavrão. Isso não é brinquedo, não. Também estudos mostram que quando você fala um palavrão, você descarrega a energia negativa, a agressividade que está contida ali em você e que está te entalando. Então, você pega um travesseiro, pega uma almofada e grita um palavrão, qualquer um. Desde poxa até um bem grandão aí que você queira, que você conheça, e uma palavra que você entenda como palavrão, né? Então, isso faz também diminuir a ansiedade e diminuir o seu nervosismo, tá? E por último, eu quero te falar, a mesma alegria, a mesma disposição, o mesmo ímpeto que você tem de ajudar, né? Que você tem com seus amigos, com as pessoas queridas, que você aplica, né, na vida dessas pessoas, essa mesma alegria, disposição, ímpeto de ajudar, de
né? Os outros. Use para você também. Direcione para você também. Não esqueça nunca disso. A gente muitas vezes está o tempo todo tentando agradar os outros, fazendo coisas para os outros, e aí a gente esquece da gente. Então, essa mesma alegria, esse mesmo ímpeto, essa mesma disposição que você tem para ajudar o outro, ajude a você também, cuide de você também, tá bom? Criativa, obrigada pela companhia nessa semana do Diário das Emoções. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido muito aqui comigo. Eu, como sempre digo, né, cada vez que eu falo, que eu ensino, que eu transmito, eu também aprendo mais. Então, eu agradeço também a você pela companhia, tá? Semana que vem, volto com as lives, às terças e às quintas. Talvez eu faça um ajuste de horário, mas eu aviso a vocês lá no perfil do Instagram, tá ok? Obrigada pela companhia. Se você está no YouTube, dá uma seguida aí no meu canal, dá um like e siga as minhas postagens, curta, deixe seus comentários, traga conteúdos que você queira que eu use aqui, que eu trate, que eu converse aqui com vocês, traga, fica à vontade para sugerir, tá certo? Esse espaço aqui é para nós, é para a gente construir a nossa autoconfiança, para a gente vencer esses medos, né? Que às vezes não são tão desproporcionais e que acabam atrapalhando o nosso caminho. Então, vamos juntas vencer esses medos, reforçar, deixar a nossa autoconfiança bem forte, bem firme, para a gente alcançar os nossos objetivos, para a gente chegar onde a gente deseja. E eu estou aqui para ajudar você nisso, tá bom? Eu sou Dea Ferreira, foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Um beijo no coração de todas, um beijo para quem está aí no YouTube, um beijo para o pessoal aí também do Instagram. Obrigada pela companhia. Semana que vem a gente está de volta com muita novidade, muita coisa legal, tá bom? Boa noite, criativas. Bye, bye. Tchau, tchau, galerinha do YouTube também. Obrigada pela companhia, hein? Beijocas.